Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de infinita bondade, não olheis para as trevas de nossa miséria, mas iluminai-nos pela luz de vossa palavra. Amém. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Palavra Jovem. Bom, galera, hoje nós vamos então dar sequência ao nosso estudo a respeito do catecismo, com o auxílio do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos para a segunda pergunta do compêndio, que é bem relacionada, está bem junta ali com a primeira pergunta, que foi qual é o desígnio de Deus para o homem. A nossa segunda pergunta, o compêndio vai nos trazer o seguinte: por que há no homem o desejo de Deus? Essa é a pergunta que nós vamos estar abordando um pouquinho hoje. E então, o compêndio traz o seguinte texto: o próprio Deus, ao criar o homem, a própria imagem, inscreveu no coração dele o desejo de o ver. Ainda que esse desejo seja com frequência ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura sem descanso. E aí ele vai nos trazer os capítulos 27 a 30 do Catecismo e também o 44 e 45. Bom, esse texto ele é bem claro, né? Deus criou o homem e inscreveu e colocou no coração do homem um desejo por buscá-lo, um desejo por se encontrar com ele. Nós dizíamos que a vocação do homem, a principal vocação do homem é essa comunhão com Deus. E no estudo passado nós vimos exatamente isso, que Deus é o nosso princípio e é o nosso fim. Nós fomos criados por Deus por amor, e é para esse amor, é para Deus que nós devemos ir. Então, é isso. Deus nos criou com esse desejo por Ele, com essa ânsia de buscá-lo, de nos encontrarmos com Ele, porque esse é o nosso fim, essa é a nossa razão de existir. E nós podemos ver muito bem isso na história da humanidade. O homem por si só, diz o Catecismo da Igreja Católica, é um ser religioso e expressa essa sua busca por Deus através das suas crenças. E isso é natural nosso. Todas as civilizações, desde o início da humanidade, traz isso consigo e nós podemos observar. O homem sempre foi muito religioso, sempre buscou esta intimidade, esta proximidade com Deus, de acordo com as suas crenças. Sejam elas cristãs, sejam elas de diferentes outras religiões, mas o homem sempre teve em si essa busca incessante pelo seu Criador, essa busca incessante por Deus. E é uma das grandes perguntas que diversos filósofos trazem também na história da humanidade. Quem eu sou? Para que eu existo? E nós temos esta resposta, encontrada em Deus. Nós somos criados por Ele, por amor, e é para Ele que nós existimos, é por Ele que nós existimos, é pela graça dEle que nós existimos e estamos aqui. Então, nós, homens, sempre buscamos a Deus. Ah, mas Messias, por que então existe o ateísmo? O ateísmo, ele não é natural do homem, ele não é da nossa essência, mas ele é uma escolha. Como nós lemos aqui, o Catecismo nos traz que frequentemente esse desejo ele é ignorado dentro dos nossos corações. E é isso que acontece quando nós falamos do ateísmo. O ateísmo não é natural do homem, mas sim é uma escolha, é uma decisão do homem de ignorar a presença de Deus, de acreditar que Deus não existe. E por quê? Por que existe isso dentro de alguns corações? Aí o Catecismo da Igreja Católica muito sabiamente vem nos trazer, vem nos mostrar o porquê alguns realmente buscam e acreditam que Deus não existe. O Catecismo no capítulo 29 vai nos trazer o seguinte: mas
esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. É o nosso livre-arbítrio. Deus nos fez livres para escolher ou não por Ele. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. E aí o Catecismo vai trazer algumas origens e eu queria citar ela aqui para vocês e falar um pouco sobre isso porque é muito importante que nós saibamos. A primeira, a revolta contra o mal do mundo. Ou seja, muitos, ao ver as tristezas, as desolações deste mundo, passam a querer acreditar que Deus não existe. Ah, se Deus existisse, Ele não permitiria que eu passasse por tais dificuldades. Ah, se Deus existisse, não permitiria que o mal acontecesse com este pequenino, por exemplo. E isto faz com que o homem deixe de acreditar em Deus. Porém, existe uma essência também em tudo isso. Deus permite que o mal aconteça, porque sabe que dele pode tirar algo muito melhor. É somente por isso que Deus permite que o mal aconteça. E o mal também é uma escolha nossa, através do nosso pecado e da nossa negação a Deus. Bom, o segundo ponto é a ignorância ou indiferença religiosa. Ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que nunca ouviram falar em Deus. E por isso é muito importante o nosso papel como católicos, como evangelizadores, como aqueles que levam a palavra de Deus. É um papel muito importante para que não deixemos o nosso irmão, o nosso próximo na ignorância, mas sim levemos a ele, elucidemos ele à luz da verdade da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo nós devemos ter muito cuidado com isso. E o próprio catecismo vai nos dizer daqui a pouco por quê. Terceiro ponto, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. Muitos passam a negar a Deus porque querem viver por si mesmos, porque querem alcançar somente as glórias deste mundo, riquezas, e aí não olham mais para as bondades, não olham mais para a doação que Deus nos pede, a nossa doação ao próximo, mas sim pensam somente em si mesmos. E para justificar tudo isso, eles passam então a negar a Deus. E então, o quarto ponto, as correntes de pensamento hostis à religião. São aquelas correntes intelectuais que tentam separar a fé da razão e tentam justificar pela razão que a fé, na verdade, ela não existe, que é uma invenção do homem. Mas a fé e a razão devem caminhar juntas. Como São João Paulo II traz no seu documento Fé e Razão, ambas, as duas, são as asas que o homem possui para se chegar a Deus. A fé em nenhum momento inibe a razão e a razão também em nenhum momento inibe a nossa fé. Chesterton, um grande sábio da nossa igreja, vai dizer que nós não precisamos tirar a cabeça para entrar dentro das nossas igrejas. Deus nos criou seres racionais para que utilizemos também da nossa razão para chegar mais próximo dele. Então, nenhuma dessas correntes intelectuais pode negar a fé. E nós precisamos também ter fé a partir também da nossa razão. E então, um quinto e último ponto que separa o homem de Deus é a atitude do homem pecador, que por medo se esconde de Deus e foge do seu chamado. Isso aconteceu no início da humanidade com Adão e Eva e nós podemos tomar eles como exemplo. O pecado trouxe culpa para o coração de Adão e de Eva e naqueles momentos eles tiveram medo de Deus e se esconderam dele. E isso acontece muitas vezes com nós. Pelas nossas atitudes pecaminosas, nós sentimos culpa e nós então temos medo de Deus e nos afastamos dele, para que aí possamos então justificar que tudo é liberado e não mais sentir esta culpa dentro de nós. Mas Deus não nos culpa pela nossa condição miserável, pela nossa condição humana. Ele sim quer nos acolher e nos fazer mais próximos dele. Por isso, não sinta medo, não sinta culpa pelo seu pecado, mas sim verdadeiramente se arrependa
dele. O arrependimento é diferente da culpa. A culpa nos afasta de Deus, o arrependimento nos aproxima dele. Por isso, jamais devemos nos sentir culpados, mas sim realmente e verdadeiramente arrependidos, com aquele desejo de não mais realizar aquilo que nos afasta de Deus. E o catecismo ainda traz que muitos ignoram e rejeitam a Deus pelo mau exemplo daqueles que creem. E é isso que eu dizia naquele ponto-chave da evangelização. Nós não podemos dar um contra-testemunho, porque ao mesmo tempo que nós podemos salvar muitas almas, nós também temos o poder de condenar muitas delas. Por isso, o nosso exemplo é muito importante. Nós católicos devemos dar exemplo. Nós católicos devemos realizar atitudes que condizem com a nossa fé. A partir do momento em que o nosso testemunho, na verdade, é contra aquilo que nós falamos e nós pregamos, muitos podem se afastar de Deus por nossa causa. Muitos possam rejeitar a Deus por nossa causa. E o quanto disso não existe? O quanto nós não ouvimos falar de pessoas que se afastam da igreja por conta de maus relacionamentos lá dentro, por conta de brigas, por conta de maus exemplos. E nós devemos ser católicos conscientes de que nós temos sim esse poder. E quando nós estivermos lá, naquela dúvida entre pecar e não pecar, que nós possamos pensar e refletir: quantas almas dependem do meu não ao pecado e do meu sim a Deus? Bom, pessoal, nós fomos criados por Deus e para Deus, e a nossa alma não descansa, não cessa até se encontrar com Ele. Mas nós podemos sim negar a este desejo, mas eu te convido a verdadeiramente vivenciar este desejo de todo o coração, porque o próprio catecismo nos diz que é nele que nós encontramos a plena verdade e a plena felicidade. E é através de Deus que nós vamos encontrar a razão da nossa existência, porque nós fomos criados por Ele e é para Ele que nós devemos voltar. Que este desejo nos nossos corações nos aproxime a cada dia mais de Deus, para que no fim desta vida terrena nós possamos nos encontrar verdadeiramente com Ele.